Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. De 18 a 25 de setembro é lembrada a Semana Nacional do Trânsito, um evento anual dedicado a promover a conscientização e a segurança nas ruas. Por isso, hoje eu recebo o coordenador do Departamento de Trânsito de Teutônia, Carlos Peixoto. Bom dia, Peixoto, tudo certo? Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer a gente estar novamente aqui para novamente batermos mais um papo referente à Semana Nacional do Trânsito. Semana que acontece todos os anos com temáticas diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo, né? Qual é o principal objetivo da Semana do Trânsito? Bom, o principal objetivo da Semana do Trânsito, Bruna e ouvintes, é conscientizar os motoristas, pedestres, enfim, todos nós, quanto à segurança no trânsito. Principalmente a empatia, no caso, né? Quando você está no trânsito, você tem que ter um pouco de empatia, você tem que se pôr no lugar do outro, no caso. O exemplo, você é motorista, tá? Mas em algum momento você vai ser pedestre. Então você tem que dar aquela atenção com o pedestre, como você estando motorista, você tem que dar aquela atenção para o pedestre, certo? E você sendo pedestre, se você é motorista, uma hora você está como motorista. Então, cada um tem que ter uma certa empatia para nós tentarmos evitar cada vez mais os acidentes de trânsito, né? Esse também é o título da cartilha que vocês prepararam. Eu estou lendo daqui, que está na tua mão, o Tá na Rua, Tá no Trânsito. Ou seja, a gente não está falando só do motorista, a gente está falando de todo mundo que está botando o pé na calçada. Exatamente. Essa é a temática, né, Bruna? Todo momento que a gente tirou o pé de dentro de casa e saiu para a rua, você está no trânsito, né? Pode você estar como pedestre, pode você estar como ciclista, pode você estar como motorista, né? Mas você sempre faz parte do trânsito. E isso é muito importante, né? Este ano a gente vai trabalhar, no caso, assim, a ideia é trabalhar bastante em cima das crianças, né? Para tentar formar novos cidadãos com uma visão um pouco melhor para as próximas gerações do trânsito em si, né? De que forma vocês pensaram essa programação que começa na segunda-feira, dia 18, da Semana Nacional do Trânsito, aqui em Teutônia? Bom, este ano a gente, além os outros anos, a gente sempre fez demonstrações com acidente de trânsito, fizemos demonstrações com carros com o símbolo da imprudência, que era veículo acidentado, né? Este ano, então, a gente vai trabalhar um pouquinho em cima de algumas palestras nas escolas, né? E preparamos uma cartilha também, no caso, que é a cartilha, no caso, Tá na Rua, Tá no Trânsito, né? Onde ele vai ser bastante focado com as crianças das quartas séries das escolas, né? Então a gente vai trabalhar todos os dias, a gente vai ter de segunda até dia 22, a gente vai estar passando em algumas escolas, né? Nas quartas séries das escolas, né? A gente tem Canabarro, eu sei que a gente tem a Teobaldo Clos e a 24 de Maio, que a gente vai passar. Tem na Vila Popular a Guilherme Sommer. Em Languiru nós temos a Leopoldo Schneider. E também tem a Bento Gonçalves, que a gente vai passar, na Alfredo Schneider também a gente vai passar. Eu não lembro bem de cabeça agora, mas eu acho que são essas aí, e mais uma ou outra que talvez eu tenha esquecido, né? Mas a ideia é passar, a princípio, nas escolas municipais. Se tiver alguma escola estadual, no caso, que queira, no caso, a presença nossa também, faz o contato ali, vê onde é que a gente consegue encaixar e dá pra gente também tentar fazer essa explanação, no caso, né? A princípio a gente vai estar fazendo 1 hora de manhã e 1 hora na tarde, né? Nas escolas municipais. E dentro disso a gente de repente pode encaixar com alguma estadual que tiver interesse, talvez, né? Com certeza, são muitas escolas, muitos alunos em Teutônia, então onde o departamento não consegue estar, com certeza o professor vai estar utilizando essa cartilha também. Exatamente. Também vamos ter um apoio aí do pessoal da Brigada Militar. Eu estive conversando com o Capitão Bilhar e com o Tenente Gravina, e eles dispuseram, no caso, lógico que eles estão com um processo bastante grande de transição, né? Que agora o
40 Batalhão vai passar para Teutônia também, isso é uma segurança maior que vamos ter em Teutônia. Então eles estão nesse momento de transição e muita gente envolvida, talvez eles não consigam disponibilizar para um PM estar presente em todas, no caso, as intervenções que a gente irá fazer, né? Mas prometeram que em algum momento vai ter algum deles junto com nós, né? Peixoto, me conta um pouco mais dessa cartilha, desse material, de como vocês vão trabalhar essa temática com os quartos anos das escolas. Estou vendo que tem bastante desenho também, é bem explicativa. Ela é uma cartilha, assim, no caso, quando nós recebemos as cartilhas em si, nós recebemos 6 modelos de cartilhas para analisar, né? E aí, juntamente com o pessoal da pedagogia, no caso, da Secretaria de Educação, a gente foi estudando qual seria a melhor cartilha. No momento, a gente queria até fazer em 2 séries, né? A gente tinha a ideia de fazer com a 4ª e com a 6ª série, né? Porém, no caso, como nós estamos numa época de contenção de despesas, devido à baixa arrecadação, né? Teve uma arrecadação bastante grande, uma queda bastante grande na arrecadação. A gente conseguiu trabalhar então com uma cartilha, no caso, para as 4ª séries, né? Ela é uma cartilha bem colorida, com bastante desenho, onde a gente vai trabalhar bastante, no caso, o cuidado da criança quando está na rua, né? Dos semáforos em si, bastante também quanto à faixa de segurança, sobre atravessar sobre a faixa de segurança, né? Quando estiver na rua, principalmente, não perder muito a atenção com o celular, porque muitas vezes, hoje em dia o celular ela é uma ferramenta que ela ajuda muito, mas também ela atrapalha no trânsito, que acaba tirando a atenção. E aí isto pode causar muitos acidentes, e causa acidentes, tanto para o condutor quanto para o pedestre, né? Que muitas vezes o pedestre, ele vai atravessar a faixa de segurança e está ali respondendo uma mensagem, no caso, ou com fone de ouvido, escutando uma música e não presta atenção, e quando vê, acontecem os acidentes, né? Para te ter uma ideia, as bases estatísticas, no caso, que a gente tem, são bastante assustadoras, no caso, né? Alguns dados que eu consegui junto aos bombeiros voluntários, e a gente tem que agradecer até o pessoal dos bombeiros voluntários, que eles repassam bastante dados para a gente, né? Dados gerais, que os bombeiros voluntários atendem aos acidentes de trânsito com lesões e até algumas mortes, no caso, né? Então, os dados que nós tivemos para esse ano já, Bruna e ouvintes, os acidentes que tiveram, no caso, abrangendo o município de Teutônia, Paverama, Westfália e Poço das Antas. Os bombeiros voluntários atenderam 116 acidentes, sendo eles, no caso, abalroamento, colisão, choque e quedas, né? Queda de moto, no caso, né? O choque quando o veículo bate em obstáculo parado, no caso, tipo um poste, tipo uma árvore, né? Esse é o choque. A queda, no caso, quando o motoqueiro, por exemplo, cai da moto, certo? O abarroamento é quando os veículos se batem um à frente com a lateral, ou a traseira com a lateral, né? E a colisão são os veículos batendo de frente um com o outro, ou frente com traseira, né? Essas são as colisões. Então nós tivemos 116 acidentes envolvidos, no caso, com lesões, tá? Nós tivemos também 13 saídas de pista, quando os veículos saem da pista, né? E olha o assustador, 10 atropelamentos. 10 atropelamentos, Bruna. Por que esses atropelamentos? Às vezes, aquela distração com o celular, no caso, tu tá ali respondendo uma mensagem, o motorista, principalmente, respondendo uma mensagem e tira a atenção. Inclusive, isso foi um dado que eu coloquei no último Trânsito em Alerta, né? Quanto aos acidentes por causa do celular. 3 segundos que tu tira a atenção para te atender uma mensagem, só para te dar uma olhadinha no celular, se tu está a 40 km por hora, tu anda mais ou menos em torno de 40 metros. Isso é muita coisa. A 60 km, mais ou menos 50. Então, é um espaço muito grande, e tu tirar aquilo ali, daqui a pouco, quando tu vê, tu está em cima de uma pessoa, né? Ou tu tá ali, no caso, olhando 3 segundinhos que tu tá caminhando ali, quando tu vê,
tu tá respondendo uma mensagem, vai atravessar e não olha para o lado, e quando vê o carro te atropela. Porque o muito importante também é quando tu estás para atravessar uma faixa de segurança. O pedestre, o local correto do pedestre atravessar é na faixa de segurança, certo? Mas não quer dizer que todos os motoristas vão parar. Principalmente aqui na nossa região, a gente tem ainda muito que aprender em ter aquela empatia de parar por pedestre no trânsito. E aí tem um detalhe muito importante, muitas vezes a pessoa não para na faixa de segurança porque tem medo que alguém atrás vai bater. Então fica uma dica. Quando você vê que tem um pedestre que vai querer atravessar, a primeira coisa que você faz, liga o alerta do veículo. Liga o alerta do veículo já para chamar a atenção de quem vem atrás, que você vai parar. E aí você para o pedestre poder passar, né? Lógico que você tem que fazer tudo isso com a segurança. Porque não adianta de repente você querer parar para o pedestre na faixa de segurança e o pedestre vai começar a atravessar e vem um louco atrás, bate, machuca você que está no seu veículo, mais o pedestre e tudo mais. Então é muito importante essa atenção sempre. E do pedestre ter a certeza, olha, eu vou atravessar, mas eu sei que ele vai parar. Se não vê que ele não vai parar, não arrisca. Porque o mais importante é a vida, não é tu ter a razão, né? Peixoto, conta um pouco mais da tua avaliação de como você vê o trânsito de Teutônia hoje. Além dessa questão dos acidentes que você trouxe os dados, um assunto que repercute muito é quanto à velocidade dos veículos aqui em Teutônia. Bruna, infelizmente no caso, a gente vive num mundo que tudo é muita pressa hoje em dia, né? A gente está sempre com pressa para tudo. E em Teutônia não é muito diferente das cidades grandes, que o pessoal está sempre correndo, está sempre indo atrás dos seus sonhos e dos seus serviços, dos seus compromissos, e esquece do limite de velocidade. Eu próprio, às vezes, passo do limite, né? Isso é bastante complicado, né? Porque quando tu tens, no caso, um local que ele é 40 km por hora, é porque aquele local, aquela é a velocidade segura, porque tem muito tráfego, tem muito movimento, né? E a nossa cidade aqui, ela tem essa situação toda. Tem alguns pontos que a gente tem que mudar. Como que a gente consegue fazer para reduzir a velocidade? Aí nós partimos para uma situação um pouquinho mais complicada. Tem muita gente que diz, mas bota um radar e dá para o pessoal da brigada fiscalizar com radar. Porém, nós temos daí uma legislação de trânsito que prevê que o radar móvel, ele só pode ser usado aonde for de 60 km para cima. Não pode para baixo, no caso, né? Com menos de 60 km por hora, tu não pode usar o radar móvel, apenas o radar fixo, né? Aí imagina, nós vamos encher de lombadas eletrônicas na cidade, vai ser meio complicado, né? O custo é muito alto, né? Não há, lógico que toda a vida vale, mas o custo para uma administração colocar toda essa infraestrutura é complicado, difícil, né? Se cidades grandes não conseguem colocar, cidades grandes que têm altos recursos, não conseguem colocar lombadas eletrônicas nos lugares que são tão necessários, imagina nós aqui em Teutônia, né? Mas o trânsito ele precisa de uma atenção muito maior, sempre, sim. No caso, é investimento em vida, é investimento em segurança. Porque o trânsito, tudo depende do trânsito. A saúde depende do trânsito, a educação depende do trânsito, a agricultura depende do trânsito, tudo depende do trânsito. Então ele é um ponto muito importante. É aí que entra a conscientização. E aí eu vou pedir para você seguir falando um pouquinho mais da cartilha que vai ser apresentada para o 4º ano das escolas aqui de Teutônia. Bom, esta é a parte é uma parte bem legal da conscientização, que tu sabe que quando com a criança é mais fácil deles aprenderem, né? Então por isso que a gente está focando em trabalhar um pouco em cima das crianças. E aí essa cartilha é com bastante desenhos, bastante colorida em si, ela vai chamar bastante atenção, com coisas assim que por exemplo, uma das páginas que eu estou aberta aqui no caso, né? Quanto a não jogar o lixo para a rua. Imagina, no caso, aí tem um desenho
bem gozado, assim, no caso, que é tipo uns porquinhos andando dentro de um veículo, né, e jogando lixo pra rua, daí jogando uma casca de banana, e atinge lá o pedestre, né, são coisas assim que realmente, tu não dá importância, mas jogar um lixo pra fora não quer dizer sim, além de uma infração de trânsito, pode causar problemas, né. Outro tipo aqui no caso, quanto a descer, quando tu vai descer do veículo, o lado correto de descer, do lado direito, né? Sempre de preferência pelo lado direito, as crianças principalmente, né? Sempre pelo lado direito, pelo lado da calçada, né? Não descer pelo lado esquerdo, só em últimos casos descer pelo lado esquerdo, mas sempre procurar andar pelo lado direito. Outro detalhe da criança quando ela está brincando na rua, quando tá andando pela calçada brincando na rua, quando vai passar por uma entrada e saída de veículo, ter atenção, que daqui a pouco está brincando com a bola e tal, quando menos espera, a bola cruzou ali, vai sair e quando vem um carro saindo da garagem, não vê a criança e dá acidente. São coisas assim bem legal que está na cartilha, né? Quanto ao uso de segurança, que é muito importante. A gente não dá tanta importância para o uso de cinto de segurança, a gente acha, mas é logo ali e tal, mas nesse logo ali, às vezes pode acontecer um acidente no caminho e o cinto muitas vezes salva a vida. Esses assuntos serão trabalhados com quartos anos aqui de Teutônia. Essas crianças têm em média 9 anos. É bem aquela fase, aquele momento em que elas já podem ir sozinhas até ali na esquina, até na escola. Então é essencial que seja nesse momento. E por isso a escolha do quarto ano e não do sexto ou do sétimo, ou enfim, de outra turma. Exatamente, Bruna. É bem como tu falaste, né? É essa época mesmo, que as crianças estão começando a ir sozinhas para a escola, né? Eu tenho uma base pelos meus filhos. Quando eles tinham essa idade, no caso dos 9, 10 anos de idade ali, eles não queriam mais que o pai e a mãe levassem para a escola. Não, eu sou grandinho, agora eu tenho que ir para a escola sozinho e tal, né? Então esse é um momento importante de começar a trabalhar com eles para maior segurança no trânsito, né? É um momento bem legal. É que nem eu comentei, a gente tinha a ideia em primeiro momento em trabalhar com o quarto ano e com o sexto ano. O sexto ano é quando eles já estão começando a entrar naquela fase da adolescência, que já vão começar a querer andar de moto, no caso, e aí tu tem que conscientizar as crianças que para andar de moto, tu tem que ter carteira, tu tem que, quando tu vai andar na carona, tu tem que sempre usar o capacete, dos riscos e tudo mais, mas infelizmente pela orçamentário se não ser tão abrangente assim, a gente teve que reduzir um pouco, né? Bom, Peixoto, agradecendo tua participação no programa hoje e aproveitando que a Semana Nacional do Trânsito começa segunda, eu deixo o espaço para as tuas considerações finais e também deixo algumas dicas para quem está nos ouvindo. Bom, Bruna, então, agradecendo em primeiro momento o espaço aí, né, que é importante a gente sempre poder levar à comunidade o que está sendo feito na parte do Departamento de Trânsito de Teutônia, que a gente tem procurado trabalhar, no caso, qual a função do Departamento de Trânsito? Como nós não temos uma guarda municipal, seria interessante a guarda municipal, mas como nós ainda não temos agentes de trânsito e tudo mais, a nossa função como agentes de trânsito é justamente essa, é tentar trazer um pouco da educação para as escolas, fazer a sinalização de trânsito, ou seja, pinturas, colocações de placas em si, e esta parte eu acredito que a gente tenha tentado fazer sempre o melhor, né? Sempre dentro do Código de Trânsito Brasileiro, procurar fazer as coisas mais organizadas possível, né? E tentar trazer, no caso, esse conhecimento, né? E aí, uma das dicas que a gente dá sempre, procure nunca atender o telefone quando está no volante. Se entrou uma mensagem, entrou uma ligação, você tem que atender, vai para o acostamento, atende, para ali, atende, vê a mensagem, tem que atender, mas não siga em frente atendendo o celular. Se você está para atravessar uma faixa de segurança ou você está no trânsito, procure não se distrair com o celular, isso é bastante risco. Cinto de segurança, muito importante sempre usar, né? Salva vidas. E toda a atenção possível. Uma coisa muito importante, respeite as placas de parada. Num cruzamento onde tem uma placa de parada e você está naquele local que você tem que parar, pare, dê um minutinho, olhe para os lados com maior atenção. Muitos acidentes acontecem nesses cruzamentos. Isso são dicas que salvam vidas. Muito obrigada, bom final de semana. Obrigado, bom final de semana.